E aí, pessoal? Começando mais uma live. Fiquei aí uns 20 dias de férias. Voltamos hoje quente, né? Quem não? Quente pra caramba. Vamos começar? Vocês estão me ouvindo bem? Confirmem que o áudio está saindo. Cabelo novo. É bom, tava muito quente, né? Tava muito quente. Tava há muitos anos me escondendo atrás de um cabelão, de um barbão. Ficar bonitinho de novo é bom, né? Primeira live do ano. Segunda live do ano, não é? Acho que é a segunda, hein? Acho que a gente fez uma assim que o ano virou. Live sobre o amor. Foi a primeira live do ano. Legal, pessoal. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Vamos começar então mais uma live. Vamos estar com a coluna ereta, manter a concentração no momento presente. Quero agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade de estar mais uma vez realizando o meu Dharma, espalhando um conhecimento que me é tão precioso. Que seja para o meu bem e para o bem de vocês. Amém. Bem, tenho visto cada vez mais e mais terapeutas de Ayurveda despontando aí, pessoas que acabaram de se formar, pessoas que já estão formadas há um tempo. Tem muito terapeuta aparecendo aí no Brasil, hein, pessoal? Bem legal isso, bem legal. Uma coisa que as pessoas nem sabiam falar o nome aí há um tempo atrás, hoje já tem tanto profissional bom. Fico muito contente com essa evolução do Ayurveda, né? É uma evolução mesmo. Isso é muito importante para o mundo. É uma mudança no mundo. É uma ciência de autoconhecimento que te aproxima de formas de se cuidar sozinho. E todo mundo deveria aprender a se cuidar sozinho. Então, quanto mais pessoas ensinando a gente, mais pessoas aprendendo, imagina daqui a 2, 3 gerações, os filhos e os netos dessa galera, tudo sabendo aplicar Ayurveda em si mesmo, seguindo outras profissões, mas sabendo já usar Ayurveda em si mesmo. Eu acho que esse é o maior desafio do professor de Ayurveda. É ajudar as pessoas a usarem a Ayurveda no dia a dia, no hábito da vida delas. Então vamos lá, galera. A proposta hoje é que a gente fale sobre o calor, sobre o verão, sobre os efeitos. Então vamos construir um pensamento, tá? Quando a gente fala em períodos do ano, a gente não deixa de estar falando em dosha. Dosha são as características do meio, as características do ambiente, as características do meu corpo. E como essas coisas funcionam, agravam e se equilibram. Então a gente tem os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. Vata, o vazio, Pitta, o calor, o metabolismo, a transformação e Kapha, a lenha, a nutrição. É normal que a gente acumule mais peso no inverno, porque como o clima está mais frio, o nosso fogo digestivo aumenta bastante para se equilibrar com o meio. Então o fogo digestivo naturalmente aumenta no inverno, não é à toa que é o momento que a gente come mais massa, que a gente come mais pizza, a gente come coisas queijos, coisas mais pesadas mesmo, carnes, que são aqueles elementos que mantêm a temperatura do corpo, aumentam a densidade e conseguem, de certa forma, sustentar o fogo que fica lá em cima. Então a gente começa a ingerir coisas mais pesadas e mais densas porque nosso fogo digestivo vai lá em cima. Aí, quando eu montei a proposta da rotina detox da primavera, não sei se vocês lembram, era justamente porque a gente ia entrar nessa mudança, aonde as pessoas têm mais tecido, têm mais peso, e a gente vai começar a fazer a eliminação desse peso por meio do processo de derreter, né? De derreterem as fleumas. E aí a gente começa com essa característica de facilidade de excreção nesse período. Então a primavera entra forte nisso. Agora, quando a gente entra nesse calor extremo do verão, que está basicamente no país inteiro, quando a gente entra nessa característica do super quente, do intolerável, aquele calor intolerável, a gente tem que entender o que acontece com o fogo digestivo. Tá? Essa é a primeira coisa. Como o meio está muito quente, o fogo digestivo não aguenta ficar lá em cima. Então a primeira coisa que acontece é que seu fogo digestivo vai lá embaixo. É normal nessa mudança brusca de tempo a gente diminuir muito o apetite. E aí eu vejo assim, quase todos os meus pacientes têm algum piripaque. O intestino para, o intestino dá diarreia, a pele estoura, a pele fica seca. São N situações que acontecem. A pessoa começou o tratamento de Ayurveda agora. Aí em 3 dias de tratamento deu um piripaque. A culpa é do tratamento, de certa forma. Não. Nunca fiz Ayurveda, mas estou tendo um piripaque. É tudo o ambiente. E é interessante a gente perceber o seguinte.
Quando a gente entra nessa mudança, uma das coisas que acontece é um descarrego de bile, porque o nosso corpo está tão quente, tão quente, tão quente, que o fígado precisa excretar, a vesícula biliar precisa excretar esse excesso de secreção biliar, esse excesso de pita, esse excesso de calor. Então a gente vai secretando, para uns, esse excesso de pita gera diarreia, porque a bile é irritativa do intestino. E aí esse intestino já está com as membranas mais danificadas um pouco pelo excesso de pita, e essa pessoa vai ter reações como diarreia, por exemplo. E aí sente fraqueza, sente moleza, a imunidade vai lá embaixo, o apetite continua lá embaixo. Para outras pessoas, esse descarrego de bile, a bile ela pode ser tanto irritativa quanto ressecante. Ela, na verdade, é irritativa e ressecante, mas tem algumas pessoas que elas não têm o intestino naturalmente irritadas, então a propriedade irritativa da bile não fica lá em cima, mas a propriedade ressecante da bile fica lá em cima. Então você tem essas duas vertentes. A pessoa começa a ter umas diarreias ou a pessoa prende o intestino durante esse período. E aí, das duas formas, os antídotos anti-pita vão funcionar muito bem. Agora, o que é anti-pita, né? O que é bom para o fogo? Tem duas coisas que são muito boas para excesso de fogo. O sabor doce, então você ingerir não é um chocolate, tá? Não é um creme de leite que é pesado e denso. É alguma coisa que seja fluida e doce. Mais uma vez a gente fala nas tâmaras, na semente de girassol, nas frutas de estação bem maduras, tá? É aquele momento do abacate. O abacate está despontando. Por quê? É uma gordura é doce, é uma gordura fria, é uma gordura pesada, então ela serve para sustentar aquele fogo digestivo que está irritado. Ela serve para dar fluidez naquele intestino que está preso. Ela serve para acalmar a parede do intestino que está danificada pelo excesso de bile. Então, um dos antídotos pode ser uma gordura fria e pesada, como um abacate. Um outro antídoto, óleo de coco, também é legal. Óleo de coco no topo da cabeça é legal, porque ele é um óleo de natureza fria. Tá? Então, quando a gente vê fria e ressecante, quando a gente vê os indivíduos vata tendo uma característica de usar óleo de coco, principalmente no inverno, a gente sabe que isso não é legal, porque essa característica do óleo de coco fria vai promover esse frio no indivíduo. Tanto que na temperatura ambiente, geralmente o óleo de coco é sólido, né? Não nesse calor. Ou seja, ele solidifica pela frieza dele, pela dureza dele. Agora, nesse calor úmido, tudo pesado, é um óleo bem adequado. Mas assim, não dá para você ficar passando o óleo no corpo o tempo todo, principalmente porque o seu corpo quer transpirar, ele quer eliminar o excesso de tecido, ele quer eliminar excesso de tecido, ele quer eliminar o excesso de suor. A gente tem um controle muito legal de calor no corpo pelos 3 dejetos. Então, você está com frio, você está passando um inverno, segura cocô. Literalmente não vai no banheiro, porque segurar as fezes, segurar a urina, mantém o calor no corpo. Só que assim, isso aí é uma fonte de adoecimento, tá? Segurar a dejeta é fonte de adoecimento. Estou dizendo em situações extremas. Você está perdido na floresta e vai passar uma noite fria. Cara, come algo que você consiga, come um inseto lá que seja, mas não elimina esses tecidos. É importante a gente ter acesso a esse entendimento de como o nosso corpo funciona e como as excreções funcionam. O cara tá no calor, tá suando e começa a passar desodorante, um inibidor da secreção. A secreção do suor, ela é justamente o controle do nosso forno. Então o forno está esquentando e ele começa a soltar o calor dele para o meio. Então a panela está fervendo, ela começa a transpirar. Então esse transpirar ele é muito benéfico para o corpo. É claro que se você está suando bicas, você vai ter que usar um desodorante, até uma questão social e tudo. Mas se você seguir a Ayurveda 1-2 anos aí de tratamento, você vai chegar num ponto onde as suas secreções são límpidas. Não tem odor, não tem cor, não tem acidez, não geram irritabilidade. O suor ele é um dos grandes controladores desse calor corporal. E aí a gente pega, por exemplo, banho quente ou banho frio? Depende, tá? Por quê? Porque o banho frio ele vai jogar o frio no seu corpo, mas ele é adstringente. A água fria ela fecha os poros, tá? Então, na hora que você sair do banho quente, é muito comum que a pessoa comece a suar exaustivamente,
porque ela fechou os poros, e aí os poros fechados, eles começam a tentar transpirar, e aí ele manda uma mensagem para o sistema das células e fala assim, cara, você não está conseguindo transpirar, aumenta o calor para que você consiga transpirar. Então, muitas vezes, se eu tomar um banho frio nesse período, principalmente de manhã, eu passo o dia suando. Agora, se eu tomar um banho morno, um banho na temperatura ambiente de manhã, eu abro os meus poros, saio do banho com os poros abertos, fazendo uma troca regular. Então, a quantidade de secreção que eu solto no corpo inteiro é mais homogênea. É muito mais fácil eu lidar com esse suor se ele for espalhado no corpo inteiro do que se eu fechar o corpo com um banho frio. E em sequência, o meu corpo vai tentar combater isso com um excesso de calor. Antídoto do calor não é só abacate. Tá? A gente tem que diminuir a quantidade de tecido. Por isso que o nosso fogo digestivo também dá uma apagada de forma natural. Se você comer muito, você não vai comer uma feijoada nesse calor, você não come um prato de carne nesse calor, um prato de massa. Agora, tem um antídoto bem interessante. Vamos falar aqui do sabor refrescante, né? O sabor refrescante é um tipo de amargo. Então, o sabor do coentro, por exemplo, ele é um tipo de sabor amargo. São sabores que são purificantes. Purificante não é algo que, purificante, tá sujo, vou purificar. Não, purificante é o efeito medicinal. Igual eu falar assim, carminativo. O que é carminativo? Carminativo é aquilo que elimina gases. Tá? E o que é purificante? Purificante é aquilo que elimina a bile do sangue. Tira o excesso de pita do sangue. Os doshas, eles se alojam nos tecidos. Então, o tecido que aloja o kapha, por exemplo, é o tecido gorduroso. O tecido que aloja o vata é o tecido ósseo. Os ossos são ocos, vazios, passa frio, o osso dói. Agora, qual é o tecido que o cara fala assim, tô sangue quente, né? Qual o tecido o cara fala, tô sangue quente? É o tecido sanguíneo. Então, quando a gente fala no efeito purificante das ervas, da cebolinha, da salsa, do coentro, do nim, dos sabores amargos em geral, do boldo, da carqueja, da espinheira santa, são sabores que têm essa propriedade de serem purificantes. Eles diminuem o calor corporal por quebrarem a bile do sangue e veicularem ela para as eliminações. A alcachofra é uma flor muito legal para esse período. Você cozinha a alcachofra, come as pétalas da alcachofra, depois corta a base dela ali e come também o miolo da alcachofra, porque ela é altamente purificante, colerética e colagoga. Colagoga faz com que toda a bile que está no sangue comece a ser transformada, tudo que pode vir a ser bile no sangue, ou seja, tudo que tem de pita excessivo no sangue vai ser transformado em bile no fígado. Esse é o efeito colagogo. O efeito colerético é o fígado espremendo essa bile para ela ser veiculada para o intestino, para ela ser eliminada pelas fezes. Então, a alcachofra é um barato super legal de consumir nesse período porque ela tem uma energia doce, mas ela é super purificante. O coentro é super resfriante do sangue. A salsa também é muito legal. Os amargos mais fortes, mais medicinais, a gente tem que usar com uma certa sabedoria. Então, nim, por exemplo, é muito difícil de você usar um chá de nim que não agrave os outros doshas, né? A gente no Ayurveda, quando faz um estudo mais profundo, você estuda para ser terapeuta, você entende assim que os sabores, eles têm graduações. Tem o quente 1, quente 2, quente 3, o frio 1, frio 2, frio 3. Então, coentro é frio 1/2. Salsa é frio 1/2. Aí você fala de boldo, é frio 2. Você fala de espinheira santa e de nim, é frio 3. Mas eu posso falar que a espinheira santa é 3 e posso falar que o nim é 3 superior. Assim, é 3 muito mais forte, quase 4, mas não tem a classificação 4 no Ayurveda. Então a gente tem que ter cuidado também para não tentar usar esse antídoto que eu estou passando e apagar o fogo digestivo. Então o abacate entra num ponto muito legal. Hoje meu café da manhã ele foi um café da manhã mais doce um pouco e adstringente. Eu fiz tâmaras com limão, então já é o amargo do limão que é purificante do sangue, as tâmaras são doces e o sabor doce ele dá alguma coisa para o fogo queimar. Ao invés do fogo queimar a sua mente, ao invés do fogo queimar o seu tecido, ele queima o que está doce ali no corpo. Então as tâmaras são um antídoto bem legal nesse período. Então foi maçã, tâmara e limão. E aí botei um pouquinho do tônico da Sankhya também, que é bom para fazer live, né? Já estou com fome para poder almoçar também. E aí assim, mas tem um ponto que as pessoas, vou colocar vocês para pensarem, né? Então, se o antídoto do calor é o sabor amargo ou um doce que seja pesado, por que no México,
Por que que na Arábia? Por que que na Índia? Por que que na Bahia? Porque nos locais muito quentes a gente usa pimenta. Porque assim, se o Ayurveda é algo que é próximo da cultura popular, ou seja, a cultura popular é aquilo que vai sendo utilizado geração após geração, vai sendo comprovado pelos usuários daquilo, empiricamente, que aquilo é benéfico para a saúde. Então, canja de galinha. Canja de galinha é bom para gripe. Por que canja de galinha é bom para gripe? Não precisa fazer estudo científico. A nossa avó sabia que canja de galinha era bom para gripe. Então, a partir do momento em que ela sabia, por que ela sabia? Porque a avó dela sabia e a outra avó também sabia. Então, você está aí há 100 gerações experimentando canja de galinha como antídoto da gripe. Logo, se sabe que canja de galinha é bom para gripe. Então, por que nesses locais super quentes, há séculos, a gente usa pimenta? Por que a gente usa pimenta há séculos no México? As pimentas mais fortes estão no México, estão na Índia, que são locais super quentes. Principalmente nos locais mais quentes da Índia que você encontra as pimentas mais fortes. Contar um caso para vocês. Eu estava em 2009 estudando Ayurveda em Nova Gokula com meu primeiro professor Krishna Kishora, e aí o Kishora contou que o sabor picante ele tem propriedades resfriantes. E aquilo não fez sentido para mim. Eu falei, mas como assim, né? Aí ele me explicou e eu já vou explicar para vocês. E aí eu falei, tá, então vou tentar. E aí na hora do almoço, ao invés de bater um pratão, eu fui lá num pé de dedo de moça. Peguei o dedo de moça, levei comigo e peguei uma maçã. Aí eu cortei o dedo de moça, peguei o mindinho, tirei as sementes do dedo de moça, comi um pedacinho da dedo de moça, comi um pedacinho de maçã. Pedacinho de dedo de moça, pedacinho de maçã. Pedacinho de dedo de moça, pedacinho de maçã. E eu fui passando um calor. Tava quente aquele dia, viu? Tava quente como hoje. Era o início do meu curso, devia ser o 3º módulo, então devia ser fevereiro, março. Comecei a passar um calor, um calor. Aí meu professor olhou e falou, você tá tentando? Tá testando? Eu falei, tô. Aí ele, então você tem que comer a pimenta inteira. Aí eu falei, tá, beleza. Fui lá, mascando o dedo de moça, comendo maçã. Mascando o dedo de moça, comendo maçã. Mascando o dedo de moça, comendo maçã. Chegou uma hora que eu passei tanto calor, que os meus poros inteiros abriram, eu comecei a suar e comecei a passar frio. Comecei a passar frio, comecei a ficar com frio. Por quê? Porque quando você vai aumentando a temperatura interna do tecido plasmático e do sangue, ou seja, não é uma pimenta do reino, que é uma pimenta que vai ter que ser digerida, que ela é dura e pesada, então ela vai demorar para ser analisada e gerar tecido. Não, eu estava comendo uma fruta de fácil digestibilidade junto com uma pimenta fresca. Então ela se transforma rapidamente em tecido. Então o efeito é muito rápido. Então meu corpo começou a passar calor. A defesa do meu corpo é começar a excretar calor. É começar a abrir poro e excretar calor. Abre poro e excreta calor. Abre poro e excreta calor. Vocês lembram daquela piscina de criança antiga de plástico? A gente enche a piscina, é aquela que a gente tinha que montar com as barras de ferro. Como é que a gente esvaziava a piscina? Não era com um negocinho U, né? Um pedaço de cano em U que você enche de água e aí fecha um lado, bota ali na piscina, abre um lado, esse aqui é o lado da piscina, né? E aí, na hora que você fizer assim, a água vai começar a passar, fazendo um movimento antigravitacional ali. E o que acontece? Como a ponta do cano está mandando água para fora, não tem como a outra ponta do cano não puxar a água. Então o efeito natural vai acontecendo ali. Quando você come pimenta o suficiente para que o seu corpo se expanda inteiro e comece a excretar calor. Gente, se você tem intestino irritado, você tem sangue na urina, você tem infecção urinária, não é para fazer isso, tá? Então estou fazendo uma live aqui, mas imagina, 87 pessoas, tem alguém que pode vir a fazer o uso errado desse conhecimento, tá bom? Então cuidado, não estou dando indicação. Quando você come pimenta o suficiente para os seus poros abrirem e começarem a excretar calor, quando você começar a manter o equilíbrio dessa excreção de calor, porque o quanto tu ingeriu de pimenta já é o quanto você excretou de calor, como o movimento excretor continua acontecendo,
você começa a tirar calor de onde não tem, pelo mesmo movimento da piscina, que começa incrivelmente a eliminar a água sem que você esteja bombeando a água para ela. Naturalmente, o movimento anterior continua sendo feito. Uma coisa que está acontecendo naturalmente quer continuar acontecendo. Uma pedra que está rolando morro abaixo naturalmente quer continuar rolando morro abaixo. Então, quando a gente entra nesse entendimento de que se eu consumo o máximo de picante que existe ao ponto que o meu corpo ferve e começa a excretar calor, eu começo a tirar justamente esse resultado de controle de temperatura e até de passar frio. Tá? Depois, se vocês quiserem testar isso, é um teste bem interessante. Pega uma pimenta que você consiga tolerar. Não adianta ser uma pimenta em conserva, tá? Tem que ser uma pimenta fresca, porque o que é fresco vai gerar tecido mais rápido. Se for conserva, vai ter o efeito da pimenta, vai ter o efeito do vinagre, vai ter o efeito da conserva e ali, que já é bem agravante de pita, e você vai piorar bem esse dosha. Então isso funciona assim muito bem, muito bem. Aí se você falar, cara, isso não faz sentido, eu vou falar então, pode não fazer sentido na sua cabeça, pode não fazer sentido na minha cabeça até o dia que eu experimentei, mas o meu professor me pôs para pensar no tema a partir do momento que ele disse: cultura popular não é aquilo que a gente a médio e longo prazo, ao período de gerações e gerações vai experimentando, experienciando e comprovando. Por que nos países mais quentes a gente usa pimenta então? E por que, por exemplo, nos locais mais frios a gente não usa pimenta? Você olha na Rússia. Cara, a Rússia, os caras não têm hábito de ter pimenta. Pega a comida de esquimó. Comida de esquimó é gordura. É foca, é coisa pesada, coisa densa. O cara não bota sabor amargo na boca. O cara não coloca pimenta na boca. Ele não pode suar, porque suor é uma excreção de calor. E aí, por exemplo, vamos pensar numa coisa então que seja o oposto. Né? Vamos pensar numa coisa que seja o oposto. O oposto de jogar calor no corpo é jogar frio. Então a pior coisa que você vai fazer para controlar a temperatura do seu corpo nesse momento é um copo de água gelada. Porque um copo de água gelada, ele vai passar por toda a sua parte digestiva, o seu corpo vai ler que tem um corpo estranho e gelado, ele vai ter que gerar calor, gerar secreções biliares para equilibrar aquele elemento frio que você ingeriu, e depois o efeito no tecido ainda vai ser fechar os seus poros. E aí quando eu vou atender uma galera, assim, tem uma galera que está chegando no Ayurveda agora, fala assim, cara, mas eu só tomo água gelada, eu não consigo tomar água quente. Eu falo assim, olha só, me dá 3 dias de água quente, me dá 3 dias de água morna de manhã, depois pode tomar água da talha de barro, tá? Do filtro de barro, mas não toma mais água gelada, ao menos por 3 dias. Primeiro dia a pessoa me xinga, segundo dia a pessoa xinga os meus... xinga as minhas próximas gerações. Agora no terceiro dia ela fala assim, olha só, hein, realmente estou com o corpo mais fresco, percebo que estou trocando mais calor com o ambiente. Isso é muito natural, isso é muito natural. E aí a gente vê assim que se você aprender a usar direito os sabores, você não vai passar calor, você não vai passar frio, você vai ter equilíbrio corpóreo, você vai ter equilíbrio da temperatura do seu corpo com o meio. Então, assim, na hora que eu fui colocar a camisa, por exemplo, né, eu tomei o meu café da manhã, aí preparei um banho meia hora antes da live, falei assim, cara, vou tomar aquele banho morno, meia hora antes da live, tomei o banho, saí assim, esperei o meu corpo excretar o calor do banho, aí coloquei a camiseta e falei, cara, essa sala tá quente pra caramba, mas por mais quente que ela esteja, eu percebo que o meu corpo tá conseguindo se equilibrar, senão estaria suando pra caramba, que tá muito quente na minha cidade. Então, assim, é um conhecimento muito legal entender como fazer os sabores trabalharem em prol da nossa fisiologia, entender o efeito do picante medicinal para excretar calor, o efeito do amargo medicinal para purificar o sangue, o efeito do sabor doce para que a gente consiga sustentar os tecidos e manter eles nutridos. Cada uma dessas coisas funciona assim com muita propriedade, com muita qualidade mesmo. É muito legal fazer esse acesso desse conhecimento. E assim, tudo que eu estou passando hoje, eu estou passando para que vocês também entendam dentro de uma forma de cultura popular. Se a gente coloca, por exemplo, a muqueca, que é um prato quente, feito com azeite de dendê, que é mais quente ainda, percebe que você não consegue consumir uma muqueca se não tiver coentro. Se você falar pro cozinheiro assim, não põe coentro na muqueca, o cara fala, então não vou fazer só muqueca não, mano. Tu não vai querer o prato direito, tu não vai comer.
Então até esses pratos que são super quentes lá na Bahia, eles vão receber algum antídoto muito potente. E é muito comum que a gente também consuma eles com pimenta, né? Então o acarajé, que é uma massa de feijão frito, a fritura é quente, o feijão em si não, é um feijão de natureza doce, tá? Hidratado, bem cozido, pastoso, cremoso, mas a fritura torna ele quente. Aí a gente bota o camarão, que é mais quente ainda. A gente bota um vinagrete de tomate, algumas coisas assim, mais quente ainda. A gente bota uma pastinha de pimenta. Essa pasta de pimenta é justamente o antídoto do acarajé. O acarajé está quente, 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 quente. Aí você consegue colocar algo mais quente ainda para ele ter a propriedade de excreção dos poros. Eu vou ler todas as mensagens de vocês. Muito obrigado pelos elogios aí do cabelo novo. Eu ainda falei assim, né? Quando eu cortei, imaginei que o tema da primeira live ia ser o corte de cabelo. Aí faziam 10 anos que eu estava aliado ao cabelão e barbão. O barbão às vezes ainda volta, mas o cabelo vai demorar, eu acho, se voltar. Bem, queria passar mais uma coisa para vocês antes de ler as mensagens, tá? Esse estudo, ele precisa ser experienciado. Então tudo que eu falo aqui, ele tá ligado com experienciar. Vocês têm que experimentar, senão vocês não vão aprender. Então eu não fiz anotação hoje justamente para chegar falando assim, não, eu quero ir lembrando das minhas experiências para ir trazendo esse conhecimento de uma forma mais leve para vocês. Aí vou contar de um dia que eu fiz o uso errado de um sabor amargo. Eu estava em São Paulo num dia ameno, não era muito quente, não era muito frio. E o Neem é conhecido como um digestivo no Ayurveda. Mas assim, quando tu fala que Neem é digestivo, é uma coisa muito solta na mente de um terapeuta. Porque Neem é digestivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é quente? Quer dizer que ele é frio? Quer dizer que ele é bom para eliminar gases? Ou ele é bom para aumentar o fogo digestivo? Então é um entendimento assim que tu não entende direito. O que é o Neem afinal, né? Então o Neem é um super amargo que diminui as secreções biliares e ajuda a eliminar o excesso de pita do corpo. Mas tudo que é super amargo, ele diminui o fogo digestivo. Eu tinha consumido um grão de bico numa loja árabe, que fui almoçar num lugar árabe, que tinha um hummus tahine, tinha um falafel, mas com certeza eram elementos que foram feitos há mais de uma semana, foram congelados antes de serem servidos, aí o cara esquentou no micro-ondas, me serviu, fui consumir o negócio, me desceu meio mal. Fui caminhar, era ali em São Paulo, na Vila Nova Conceição, perto do Parque Ibirapuera. Fui caminhar perto do Parque Ibirapuera e eu sei onde tem 2 pés de Neem no Parque Ibirapuera. Aí passei na beirada do Neem, assim, peguei uma folha e masquei a folha do Neem. Na hora que eu cheguei no trabalho eu já estava passando mal. Porque eu estava comendo alguma coisa que estava muito pesada, muito cheia de ama, já estava pronta para estragar. Aí eu ainda peguei o meu fogo digestivo e joguei lá embaixo com sabor amargo, aí eu acabei com a situação mesmo. Então a gente tem que aprender esses resguardos necessários das estações, porque eles são o maior antídoto que existe. Você se equilibrar com a sensação. É claro que entender o seu dosha é importante, entender qual é o seu principal distúrbio é importante, mas muito além disso, saber como se equilibrar com o meio. Porque você vai agravar todos os doshas durante o ano. Você vai agravar o kapha no período dele, o vata no período dele, o pitta no período dele. Se você aprender os antídotos de dosha, você gera uma vitalidade, uma possibilidade de não adoecer muito grande, muito grande. Vamos ler as mensagens de vocês. Brigadaço pelos elogios. Floripa 40 graus, né, Liz? Fiquei com cara de guri. Fico muito novinho, né? Talvez eu ficasse de cabelão e de barbão, que gerava um pouquinho de autoridade, será? Edson, eu comecei com a Ayurveda e as espinhas estão a todo vapor. É isso, Gil, é excreção, fezes, urina e suor, tá? São as 3 excreções naturais. Provavelmente você está tendo uma excreção de ama, uma excreção de toxina pela pele, tá? Tô vendo as mensagens aí, galera, pera aí. Ninguém pergunta nada, né? Só elogia meu cabelo. Solteiro no Rio de Janeiro, de cabelo cortado. Oi, boa tarde, tô bem. Estou com Covid e perdi o paladar e o olfato que você me sugere. Olha só, Silvia, eu tenho uma live só sobre prevenção de Covid. Pode ser legal você assistir, mas se você já passou da Covid e só está com essas consequências, vou te dar uma receitinha que é a seguinte, ó. Você precisa de alguma coisa bem penetrante
para restaurar a abertura desses canais. Todo dia de manhã, pega um café forte, um pó de café bem fininho, forte mesmo, desse bem torrado, bem preto. Abre o pote desse café, dá uma fungada, solta pela boca, dá mais uma fungada, solta pela boca, dá uma terceira fungada e solta pela boca. 3 fungadas num pó de café. Você quer sentir o cheiro do café só, tá? Depois você vai tapar esse pote, vai deixar ali no escuro. Faz isso por ao menos um mês, tá? Inalar o cheiro do café, por ser um penetrante, e ele desfaz os cálculos dos dutos biliares. Então o café é muito bom para você conseguir desobstruir as vias, tá bom? Tanto respiratórias quanto paladar. Me lembrou uma situação, quando usamos gelo para dor, o gelo é anti-inflamatório numa situação de dor. Depois de 20 minutos de gelo, o corpo faz uma vasodilatação e relaxa aquele frio. Boa, Cláudia, boa. Entendi, porque o corpo quer puxar aquele frio e mandar para os outros cantos, né? Perfeito. Essa vasodilatação aumenta a circulação local e absorve as substâncias álgicas. Corpo é inteligente. Perfeito, Cláudia, perfeito. Por isso que o europeu toma sorvete no frio? Eu não sei dizer, tá? Mas uma coisa eu garanto, ó, o sorvete ele tem propriedades doces, né? Então o doce é muito bom no período frio, tá? O doce é muito bom no frio. Fato, aconteceu comigo. Só conseguia tomar água gelada e agora a água morna me faz feliz. É isso aí. É isso aí, eu não consigo mais tomar água gelada. Se eu tomo água gelada, já tem muitos anos que eu não tomo água gelada. Se eu tomo água gelada, eu sinto na hora a minha garganta gerar muco. E eu percebo que é que ela se fechou. Então aquilo que fecha, o meu corpo começa a gerar um monte de defesa. Edson, o suco matinal tem que ser com água quente ou pode ser com água da temperatura ambiente nessa época de calor? Boa pergunta, Simon. Legal você estar tocando no tema. E eu ia falar disso e esqueci. Hoje eu não trouxe anotações. Se você coloca verdes adstringentes no seu suco, tem que ser com água morna. O que é um verde adstringente? Pepino, salsão, abobrinha. Se você coloca alguma raiz adstringente, como inhame, como batata doce, também precisa, tá? Agora, se você fez com couve, que por mais que seja verde, é um verde amargo. Se você fez com cenoura, que por mais que seja uma raiz, é uma raiz doce, você não precisa. Então vamos dizer assim, maçã, cenoura e couve é uma boa combinação para um pita gravado, tá? E pode fazer com a água na temperatura ambiente. E aí, como a água morna ajuda a bater essas coisas, eu tendo a bater por mais tempo, a coar espremendo mais para excretar mais as coisas, mas eu percebo que a massa de matéria residual do suco fica muito maior quando a gente não bate com água quente, então você perde um pouquinho ali, mas não tem problema, tá? Para um pita, pode ser legal fazer com suco na temperatura ambiente, se não tiver elementos adstringentes no suco. Se tiver elemento adstringente e você fizer com água na temperatura ambiente, vai ficar muito frio e muito ressecante, e aí você vai ver que a sua boca seca mesmo, o seu plasma seca. Como você explica bem esses assuntos? Então eu estou matando aqui a prova real. Eu não sabia se eu ia tirar o cabelo e ia perder o conhecimento. Aparentemente eu não perdi. Você já fez algum grupo para ir à Índia? Nath, engraçado que esse final de semana uma pessoa me cobrou. Eu falei assim, mano, tu não vai fazer um grupo para ir para a Índia? Sério? Pô, tem tanto conhecimento, tanta coisa legal para fazer lá. Você ia mostrar tanta coisa. E aí eu vou dizer o seguinte, quando eu fiz o meu primeiro curso de formação, eu cismei que eu faria um segundo curso de formação na Índia, e porque o Ayurveda está na Índia e tal, e aí quando eu tive a oportunidade de ir para a Índia, eu descobri que o Ayurveda não está na Índia. O Ayurveda até pode estar na Índia para quem sabe sânscrito e consegue uma vaga numa faculdade para ser Vaidya, de medicina Ayurveda. Agora, o Ayurveda que você aprende aqui no Brasil, basicamente todas as escolas, ou quase todas as escolas, é um Ayurveda muito completo, tá? Você não perde conhecimento. Diferente disso, se você for para a Índia fazer um curso de 6 meses, você não aprende o que você aprende aqui no Brasil. Porque a regulamentação... sempre tem uma pessoa... Legal, vamos bater uma foto. Porque é o seguinte, a regulamentação do Ayurveda na Índia não permite que uma pessoa te ensine diagnóstico de pulso, por exemplo, diagnóstico de língua, diagnóstico de olho, diagnóstico de unha, se você não estiver na faculdade.
Então você vai fazer um curso de Ayurveda na Índia, você vai arrumar um curso de massagem, você vai arrumar um curso de nutrição, você vai arrumar um curso de cosmética, você não vai fazer um curso profissionalizante de Ayurveda. E é mais ou menos a diferença que a gente tem entre você fazer um técnico e fazer uma formação completa. O Ayurveda que você aprende na Índia sendo gringo, se não é um Ayurveda que você vai na faculdade estudar sânscrito 5, 6 anos, você vai acabar fazendo um Ayurveda bem superficial, assim, um Ayurveda só para contemplar o curso de Ayurveda que você está fazendo mesmo. Então é interessante de levar em conta que aqui no Brasil você tem cursos completíssimos, tá? Completíssimos. Tava no Brasil a 30 graus, voltei para os Estados Unidos e aqui tá menos 8. Solvate agravou muito, o frio doía meu osso e ainda estou tentando equilibrar o corpo. É muito difícil vontade de voltar ao Brasil. Olha, Josi, e é exatamente o que acontece. Ó. Olha que interessante o relato da Josi. Quando a gente está passando calor, o nosso corpo dá o jeito dele para equilibrar, assim como o frio. E assim, então eu vou falar, o nosso corpo é total flex? Sim, nosso corpo é total flex. Mas ele não é total flex da noite para o dia. Então, quando a gente começa a passar calor, os nossos ossos começam a dilatar. Tanto que todo mundo sabe, né? Ah, no calor o meu pé incha. Eu calço um número a mais, o rosto incha. Ó, eu vejo os dutos biliares inchados podem ser percebidos por esse inchaço que tem no meu rosto. Então, passei e ficou vermelhão. Então, quando você faz o uso de... Quando você passa um calor muito grande e vai tendo esse excesso de calor no corpo, seu corpo dilata naturalmente. Agora, quando você sai desse calor e vai para um frio extremo, o seu corpo está dilatadaço, recebendo esse frio. Então é muito perigoso para o corpo mesmo. É uma das melhores formas de você adoecer é você fazer mudança brusca de temperatura. Tá? Tanto que quando sai do inverno e entra a primavera, eu já tento fazer um programa de desintoxicação com os meus pacientes. Quando a gente sai do período de chuva e frio, aqui em Pindamonhangaba no Réveillon e depois do Réveillon estava assim, 25, 24, 23 graus, 26 graus. Aí da noite para o dia sumiram todas as nuvens, sumiu o vento, o sol estourando, sensação de 40 graus. Se não for calor de 40 graus, sensação de mais ainda. Então é muito comum as pessoas adoecerem nessas grandes mudanças de temperatura. Então, uma coisa legal que você pode fazer, Josi, é ingerir coisas que sejam protetoras. O chai, ou seja, alguma coisa gordurosa que tem um pouco de especiaria, tá? Ela vai proteger e buscar equilibrar esse calor do seu corpo. Receber uma abhyanga, massagem tradicional do Ayurveda, só que todas as terapias têm que ser muito resguardadas de frio, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então indico que você consuma algumas coisinhas gordurosas e densas, tá? Leites vegetais cozidos com especiaria ou leite mesmo. O que você teria comido depois desse hummus para não baixar o fogo digestivo? Cardamomo ou uma receita que a gente tem na Sankhya. Vou marcar a Sankhya aqui, ó. Sankhya. Ayurveda seria o Madhu Antivata, tá? Podia estar ingerindo Madhu Antivata ali. Tô vendo as mensagens ainda, tá bom, galera? Então tinha que ser alguma coisa picante e não alguma coisa resfriante. Eu usei só o efeito digestivo do Neem, mas o que eu estou dizendo é isso. Dentro do Ayurveda, digestivo não quer dizer nada. Tipo, se o cardamomo é digestivo e o Neem é digestivo e o sabor, a potência, as qualidades deles são completamente diferentes, o que é digestivo afinal? Porque quando eu falo no Ayurveda, isso é bom para o tecido ósseo. Como assim, cara? Tem tecido ósseo que está gravado em Vata, gravado em Pitta, gravado em Kapha. Confrei é bom para o tecido ósseo. Pô, mas o confrei, se eu usar mais de 7 dias de chá de confrei, você pode ter problema renal. Então, qual a propriedade que você procura? Então, quando eu consumi o Neem como digestivo, eu fui burro, tá? Fui burro, não tem outra forma de dizer isso. Como a Ayurveda vê o banho na piscina de gelo que está tão em alta, alguns ainda fazem sauna posteriormente. Boa pergunta, Tati. Você está fazendo uma inibição... É porque assim, a gente está falando agora de kalas. Kalas são membranas celulares. As membranas celulares, kala é traduzido como tempo e kala é traduzido como membrana celular. A membrana celular, ela ganha a característica do meio de acordo com o tempo.
Então, se eu consumo muita coisa ácida, a minha membrana celular vai ser ácida, então naturalmente ela vai ser irritada, ela vai ser corrosiva, vai ser difícil que ela gere tecidos estabilizantes. Então esse é o efeito do ácido, por exemplo. Quando você entra no gelo, as membranas celulares espremem. E depois você vai para a sauna, as membranas celulares abrem. Aí depois tu vai para o gelo, as membranas celulares fecham. Aí depois tu vai para a sauna, as membranas celulares abrem. Essas mudanças bruscas de temperatura, de certa forma, aumentam a qualidade de resistência do corpo, porque você está gerando um treino de resistência. Mesma forma que se eu pegar aqui e fizer musculação, e eu estou gerando a destruição das membranas das fibras musculares, e a reconstituição das fibras musculares vai ser justamente o antídoto que eu preciso vai ser a restauração que eu preciso para falar que eu cresci massa muscular. Ou seja, você fez exercício, destruiu fibra muscular, agora tu vai comer bem, vai reconstituir fibra muscular. Então a musculação, você destrói o músculo e reconstitui o músculo. Banhos quentes e banhos frios, gelo e sauna, você fecha o poro e abre o poro, fecha o poro e abre o poro. Você aumenta esse treino. Então vai ser mais fácil para a sua célula abrir para excretar uma toxina, abrir para entrar um nutriente, fechar para não entrar uma toxina, por exemplo. Então é um barato legal, mas eu não passo por isso não. Para mim é meio sádico isso. E para os vatas que sentem frio até no calorão? Então, tem uma live bem legal sobre subdoshas, que eu fiz aí no final do ano, onde eu explico o subdosha da circulação, o subdosha de Viana-Vaya, o sistema circulatório. Para que eu tenha o calor bem distribuído pelo meu corpo, eu preciso que os meus tecidos tenham densidade. Porque o que transmite calor para o corpo não é só o que carrega o calor no corpo, é o tecido. Não é a bile a bile esquenta, mas quem carrega a bile, quem carrega o calor é o tecido em si. Esse tecido precisa de densidade. Deixa eu ver quanto eu estou de bateria aqui, tá tranquilo. Esse tecido precisa de densidade. Então, quando eu tenho um tecido denso, eu transporto calor até a extremidade. Quando eu não tenho um tecido denso, eu não consigo transportar e não consigo manter o calor nas extremidades. Então, eu estava recebendo minha tia aqui em casa esse final de semana. E aí minha tia tá vatinha assim, e aí ela não tá com muito nutriente, ela perdeu muito peso nos últimos anos. E aí ela fica de um lado para o outro, de casaco, de calça, de tênis, de meia. E eu tentando botar tâmara na vida dela, tentando botar ghee, tentando botar carne, tentando botar coisa pesada. Ela assim, não quero engordar, não quero engordar. E eu tipo, ai caramba, como é que eu explico isso? Que já tá gravado na propriedade vazia, já tá esquecendo coisa. Então tô tentando gerar densidade, tô tentando gerar nutriente, tentando gerar calor, forma, potência, mas isso depende de densidade de tecido. Então, se você não tem densidade no tecido, você não vai ter calor corpóreo, tá? E também não adianta ficar denso demais ao ponto que você fica morrendo de calor. É normal também gripar nessa época, super, Érica. Dezembro eu gripei 2 vezes e agora em janeiro de novo. Tá um surto de gripe aqui. É normal porque tá um surto de gripe, é normal porque todas as toxinas que estavam paradas e congeladas começam a explodir e sair pelo corpo e as pessoas querem continuar comendo agora no verão que comiam no inverno. Então assim, se você não é meu paciente, eu não te passei uma dieta específica, talvez uma dieta crua seja boa para você durante alguns dias, só para equilibrar com esse calor. Tá? Cada caso é um caso, não sigam indicações de live, tá bom? Não sei o que é suar, preciso estar na praia no calor de 40 graus para suar um pouco. Isso é ruim? Mônica, isso é um tipo de vata que pode estar ligado, por exemplo, com tomar muita água gelada. Água gelada vai fechar seus poros, muito sabor amargo vai fechar os poros, muito café vai fechar os poros, chá verde, chá de hibisco também pode fazer isso. Então tem muito excesso de banana, excesso de aveia. Então tem que entender se você está com falta de tecido ou se você está fechando os seus poros, tá? Tô com o corpo cheio de espinha, dói muito, fadiga e desânimo. Esse é um período que muita gente adoece, galera. Quem tá fazendo a Ayurveda adoece, quem não tá fazendo a Ayurveda adoece. Realmente é um período que muita gente acaba tendo enfermidade. Vocês vão me ver falando disso de novo ali em maio e em junho. Só que a galera vai estar adoecendo de coisas ressecantes e não de excesso de calor, tá? O ressecante, ele não necessariamente diminui a imunidade. Ele diminui
a resistência, diminui o odias e, consequentemente, você adoece. Enquanto que o calor, ele gera uma saturação do corpo e faz o fogo digestivo ir lá embaixo, faz o Agni ir lá embaixo. Então, se você, por exemplo, continua comendo as mesmas coisas nesse calor, eu estou sem fome, mas eu preciso me alimentar. Não, você está sem fome, pula a refeição, come uma fruta, alguma coisa assim, mas não consumam mais elementos. A primeira coisa que adoece uma pessoa é comer demais ou comer de menos, tá? Então comam de acordo com o Agni de vocês. 108 pessoas, número redondo. Vamos bater mais uma foto? Tenho dosha Pitta e o calor do Rio de Janeiro está demais. Como aliviar esse calor, sensação de dor de cabeça? Olha só, óleo de coco aqui no topo da cabeça é legal, tá? Uma receitinha que eu vou passar para vocês então. Pega um coentro fresco, bate lá uns ramos de coentro fresco no liquidificador, pode ser com um pouquinho de água para bater com mais facilidade. Coa no pano. Você vai ter ali um copinho de extrato de coentro fresco. Põe na geladeira. Você vai consumir 3 colheres de sopa ao dia. Não pode consumir à noite, tá? Então uma colher vai ser 10 da manhã, outra vai ser 3 da tarde, outra vai ser 6 da tarde. Você está sem Agni, sem fogo digestivo, não pode. Está passando frio, não pode. Esse extrato de coentro, ele funciona. Mas não funciona, vou tomar sempre não, tá? Ele funciona 2, 3 dias que você tomar isso, você já vai ter anulado quase todo o Pitta excessivo e se você continuar tomando, você adoece, tá? Por falta de Agni. Tem que tomar cuidado. Edson, como emagrecer por agravamento Vata? Paty, eu não entendi exatamente o que você está dizendo, tá? Mas geralmente agravamento Vata, se for o que eu estou pensando, você tem que conseguir ter regularidade para ir no banheiro. Tá bom? A principal coisa para um Vata é fazer as eliminações constantes, ter densidade no tecido. Muitas vezes um Vata ficou muito tempo consumindo salada, consumindo panquequinha de aveia, pulando refeição. Aí o seu corpo ele é mó inteligente, ele quer viver muito tempo. Então ele começa a dizer assim, já que eu não estou produzindo tecido, começa a guardar gordura. E aí um Vata muitas vezes está cheio de gordura dura no abdômen, cheio de gordura dura no braço. Está falando, eu sou agravado em Kapha, preciso emagrecer. Não, você é tão agravado em Vata que o seu corpo começou a gerar uma defesa no sistema gorduroso dele, falando assim, cara, segura tecido, segura tecido, segura tecido. E aí o cara ele come uma folha de alface e gera gordura, tá bom? Então tem que ter equilíbrio no fogo digestivo. O coentro pode ser usado como colírio para olho inflamado do meu cachorro? Olha só, Daisy, pode, mas tem que ter maior cuidado, tá? Você pode fazer esse mesmo extrato de coentro que eu falei, mas você tem que coar ele num pano e depois você vai molhar o extrato de coentro no algodão e você vai virar o algodão para ter certeza que não passou resíduo nenhum. Aí você pode lavar o olho do cachorro com coentro. Quem nunca experimentou colírio de coentro é uma coisa super refrescante do dosha Pitta. Super refrescante. Você pode lavar o olho com o colírio. É muito gostoso mesmo. Lembrando que tem que estar muito puro. Não pode ter resíduo, óbvio, né? E se pegar um coentro orgânico, você pode usar. Senão, não pode usar. Tá? Como usar cardamomo, acredito. Você pode mascar uma favinha de cardamomo depois de uma refeição que te deixa pesado, tá? É muito bom para digestão. Como dormir bem nesse calor? Você tem que conseguir equilibrar esse calor antes de dormir. Então não adianta você, vou tomar um açaí para dormir. Como eu disse, vai comer alguma coisa gelada, seu corpo vai produzir secreções quentes para equilibrar. Então você no mínimo tem que parar de comer 2 horas antes de dormir, para não estar digerindo alguma coisa pesada. Não pode comer proteína de noite, senão você vai aumentar o processo digestivo. O processo digestivo gera calor. Às vezes, você pode até tomar um chá de erva doce antes de dormir, um chá quente de erva doce antes de dormir, que ele vai abrir os seus poros uma meia hora antes de dormir, e na hora que você deitar na cama, você já vai ter excretado todo o calor dele e vai estar mais fresco. Eu estou dormindo de janela aberta, tem sido muito bom, porque aí 3 da manhã entra um aroma muito gostoso, muito gostoso. Fala sobre o ovo, por favor. Adoro no café da manhã, sou Vata Pitta. Então, o ovo ele é quente, tá? Não se enganem, o ovo ele é pesado e quente, então o ovo não é um remédio nesse calor. Remédio nesse calor é coentro, é sabor amargo ou um sabor picante extremo, como eu falei no início da live, mas o ovo ele é bem quente, e aí o uso excessivo do ovo ele vai gerar muito agravamento Pitta, e se é Pitta Vata, o Pitta vai agravar de calor e o Vata vai agravar de ressecamento, tá bom? E o ovo de roça, o ovo marrom, é mais quente ainda, tá bem?
Tomar água morna, esquentada no fogo literalmente, tá? Água morna é um bom antídoto para calor se você tomar ela de manhã. Agora, uma água morna com limão de manhã é muito bom nesse momento, tá? Tenho bastante queimação. Qual tipo de suco e a melhor forma de tomar de manhã? Procura no Google suco matinal Ayurveda. É o primeiro feed. É um suco muito bom, tá? É um videozinho. Suco matinal Ayurveda tem mais de 10 mil visualizações. Obrigado pelo cabelo, tá bonito, tá macio. É engraçado que eu fui no barzinho com a família esse final de semana e aí encontrei uma amiga, minha amiga falou, olha, você cortou o cabelo. Ela fez assim no meu cabelo, falou, cara, tu tem o cabelo macio, não parecia. Eu falei, ah, sério que não parecia? Cuido bemzão do meu cabelo, pô. Vocês acharam que tinha cabelo duro, pessoal? Fala a verdade. Verdade isso que você falou de curso na Índia, pois é. E a gente acaba quebrando a cara descobrindo isso. Você vai lá achando que você vai estudar pra caramba, aí você chega lá e você descobre que não. Que tipo, você já fez um curso leve de Ayurveda aqui no Brasil, você meio que já pode dar essas aulas de cursos leves de Ayurveda na Índia. Troca a sua foto do perfil, nunca apareceu com você e agora tá um garotão. Fechou, vou trocar. Muito calor, mas o vento do ventilador me dá dor. Então, eu também não uso vento direto. Eu até tô ligando o vento do ventilador fazendo assim, ó. Minha janela tá ali. E aqui em casa é bem arejado, assim, tem um ar de serra que entra de manhã. E tem uma outra janela lá. Eu boto um ventilador na frente da minha cama fazendo essa transferência. Então sempre tem um arzinho fresco entrando no quarto, mas o vento não bate direto em mim. Você mora em Nova Gokula? Onde é o seu curso e valores? Não moro em Nova Gokula, Rita. Eu moro em Pindamonhangaba, é uma cidade maravilhosa de morar. Moro no Santana, o nome do bairro, não sei se você conhece por aqui, talvez você conheça. E não sou ainda o professor de Ayurveda de Nova Gokula, estava montando um curso de formação esse ano, mas ficou em cima da hora, o local que eu ia fazer não está pronto, então para eu não começar o curso e ter problema com o local, aí vai chegar período de chuva, não está legal, vai chegar período de frio, como é que eu vou fazer massagem na galera, ensinar massagem num local amplo, que não tem proteção, que não tem aquela energia cafa assim. Então não comecei um curso de formação e sinceramente tô doido para fazer um curso de formação, mas eu não posso fazer isso com pressa, porque senão eu vou me embananar, que eu sou o professor. Geralmente curso de formação são 20 a 24 módulos, ou seja, um final de semana por mês, por 2 anos, e os professores são 5, 10, 15, 20 professores que dividem o curso. Eu vou dar o curso sozinho. Então eu só vou fazer o meu próximo curso de formação quando tudo estiver certo. Então mesmo que seja daqui a 10 anos, eu só vou fazer quando tudo estiver certo. E eu vou formar terapeutas muito bons. Quando estamos no calor e precisamos entrar num ambiente com ar-condicionado geladaço, é adoecimento na certa, né? Érica, é meio difícil para mim, às vezes eu tenho o corpo bem dilatado mesmo, então estou aqui quente, animado, falando com vocês e não estou suando uma gota, porque eu estou com o corpo bem equilibrado com o meio. Estou suando, mas é um suor tão fino que não chega a gerar líquido no corpo mesmo. Se eu vou num lugar que tem ar-condicionado, eu na hora percebo, na hora meu ouvido fecha, minha garganta me incomoda. Então, de certa forma, uma vez eu ouvi isso de um paciente e ele está certo. Estar em dia com a Ayurveda te torna mais sensível para as coisas que não são boas para você, tá? Como tudo certinho, pouquíssima carne, não consumo leite, mas os divertículos inflamaram. Olha só, Lila, tem milhões de motivos para diverticulite, tá? A inflamação das paredes do intestino delgado, ali do intestino grosso. Então, chás amargos podem ser a causa, cúrcuma pode ser a causa, própolis, limão, chás adstringentes, frutas verdes, banana, tomate, pimentão, berinjela, conserva, enlatado, brócolis, couve-flor, tem muita cogumelo, tem muita coisa que pode ser a causa. Antídoto de divertículo é, por exemplo, abacate, tá? Tâmara, coentro, são coisas doces e resfriantes, tá? Estou com o intestino solto desde novembro. Então, pessoal, quem está perdendo energia mesmo, estou perdendo energia pelo intestino, tem uma planta magnífica chamada jambolão ou jamelão, depende de onde você está no Brasil para dar um nome a ela.
Lembrando que, se vocês ainda não viram, mas acredito que todo mundo que me segue já recebeu o anúncio, a gente vai fazer uma semana de herbologia no início de fevereiro, tá? Então, se você não se inscreveu, já está vendo o anúncio, já estou fazendo uma publicação aqui no meu perfil, para vocês poderem se inscrever para a semana de herbologia, onde eu vou falar sobre o uso de plantas em casa, o uso de plantas do quintal, vou falar de receitinhas que a gente pode fazer, vou passar várias dicas e em seguida a gente vai abrir as inscrições do curso de Dravya Guna, curso de alquimia e remédios caseiros. Dravya significa elemento e Guna significa efeito. Todo elemento contém efeito. Eu estou dando hoje uma aula de Dravya Guna. Estou ensinando para vocês o efeito de cada sabor, o efeito de cada elemento. Então, assim, não tem nada mais legal na vida, na minha opinião, do que saber o efeito dos elementos. O efeito dos elementos. E aí, você está num local que você não conhece elemento nenhum, mas você bota na boca, você sabe o efeito dele. Então, no meio de fevereiro, vão abrir as inscrições para o primeiro Dravya Guna desse ano, tá? Não deixe de acompanhar. Então, estava falando do jambolão. Jambolão é uma planta adstringente. Você pode fazer um chá das folhas do jambolão e tomar esse chá. Nem precisa tomar o chá quente, pode tomar na temperatura ambiente. E aí ele é ressecante do intestino. Você só pode usar isso se você já tiver com algum adoecimento mesmo. Tipo, cara, meu intestino não para, estou perdendo vitalidade, estou perdendo ojas, perdendo vigor pelo intestino. Então você pode consumir alguma coisa ressecante para parar isso. Chá de goiabinha, chá do fruto da goiaba, comer goiaba seca. É uma coisa meio radical. O que eu quero dizer assim, você não está buscando equilíbrio, você está buscando remediar um problema que está acontecendo. Depois você tem que entender qual é o motivo da diarreia, tá? Edson, o que podem ser as bolinhas vermelhas no pé, acompanhado de coceira e, posteriormente, descascamento? Geralmente, acúmulo de pita, de ácido úrico, que não está sendo bem veiculado para sair fora do corpo. Então, geralmente é uma soma de pita com o sistema linfático que não está trabalhando muito bem, tá? Aí tem que remediar aí a alcachofra, que eu falei no início da live ali, é bem legal. Tem ingerido 4 tâmaras ao dia. Muito bom, Fábio. É muito bom para a nutrição do corpo. Muito bom. Intestino preso é agravamento em vata? Flávia, não necessariamente, tá? Quando você começa estudando a Ayurveda, você vê, intestino preso é agravamento vata. Mas não necessariamente. Falei no início da live, às vezes o excesso de bile pode ser tanto irritativo, gerando diarreia, quanto pode ser ressecante. Então a bile, ela por ser quente e atritiva, ela também gera ressecamento. Então depende, cada caso é um caso. Como não emagrecer nesse calor? Literalmente não tem como. Tá? Se o corpo está com os poros abertos, ele está fazendo as excreções dos tecidos que ele não consegue reter, porque são tecidos que estão pesando e gerando densidade, então é normal que a gente dê uma emagrecida nesse calor. O importante é você só comer com fome e manter esse remediar desse calor com elementos doces, como abacate, como a tâmara, como o ghee, tá bom? Tenho deixado as tâmaras no molho à noite. Pela manhã faço um suco com maçã, laranja, morango para o meu filho de 18 anos, branquinho e magro, antes de ele ir para o trabalho. Boa, mas eu acho que tu não devia usar o morango nem a laranja, porque são muito ácidos nesse momento. Então tenta pegar a receita do suco matinal Ayurveda. É o primeiro feed no Google, é facinho de você encontrar. Coloca aquele suco matinal Ayurveda, clica em vídeos, é o primeiro que aparece. Se não é o primeiro que aparece, vai ser o segundo, tá? Mastigar cardamomo pode agravar um vata constipado? Sem fome, dores nos tornozelos e espinhas no queixo. Então, mascar cardamomo, na verdade, se você está constipado, ele vai aumentar a fluidez do intestino, tá? Aumentar a fluidez. Agora faz assim, ó. Para você não só consumir o cardamomo, faz um suco de abacate, que é gorduroso, que é fluido, com um pouquinho de limão, com água e cardamomo. Abacate, limão, água e cardamomo, tá? E aí você bate, coa, não vai ter nem muito o que ser coado ali, na verdade. Mas aí você vai ter um bom uso do cardamomo, você vai estar... Eu explico muito disso no curso de Dravya Guna, sobre Anupana. Anupana é o veículo do remédio. O que você dá com o remédio também é remédio. Então não adianta você, vou tomar esse remédio aqui. Como? Como é que esse remédio vai funcionar? Eu vou tomar um extrato de cálcio para o tecido ósseo. O tecido ósseo é o quinto de 7 tecidos que o seu corpo produz. Como é que você vai mandar uma cápsula de cálcio lá para o quinto tecido? Antes desse cálcio virar quinto tecido, ele já secou no seu corpo e já virou cocô seco.
Então é muito importante entender como veicular os nutrientes. Até para consumir um extrato vitamínico de farmácia, é legal saber o que esse extrato vitamínico, qual a proposta dele, para saber como você vai veicular ele para o corpo. Adoro sumo de gengibre, limão e tâmara batido. Isso me ajuda a equilibrar ou agravar o vata kapha. Equilibra, tá? É uma boa combinação. Gengibre é picante, limão é amargo e ácido e a tâmara é doce. Então, realmente é uma boa combinação. O que fazer para o intestino ter força de eliminação? Del, olha só. A potência, ela está ligada com as qualidades da sua digestão e do seu sangue, tá? Então, se você fizer um aumento regular de especiarias, provavelmente você vai ter uma boa qualidade. Mas, como eu disse, tem especiaria quente 1, quente 2, quente 3. Então, nesse verão, especiaria é gengibre, tá? Especiaria não é pimenta do reino, não é cravo, não é canela. São coisas que ficam quentes demais. A não ser que você seja meu paciente, você tem indicação de fazer essas coisas, é melhor não fazer. Estou dizendo porque às vezes o cara vai lá e fala, então beleza, vou tomar um chá de cravo, canela, gengibre e água. Isso é altamente adoecedor. A Ayurveda é vegana? Não, a Ayurveda não é vegana, a Ayurveda não é vegetariana. Vou dizer da seguinte forma, ó. Quando eu venho fazer uma live, eu sento 3 minutos aqui na frente e penso assim, preciso acalmar a minha mente para eu ter discernimento para fazer essa live. O meu contato com a minha mente, para que eu acalme ela, está ligado à respiração. Quem me ensinou a respirar foi o yoga. O yoga te ensina a respirar, te ensina a fazer movimentos que equilibram a mente, equilibram o corpo físico. A minha relação comigo mesmo chama yoga. A minha síntese do meu corpo é yoga. Como o meu corpo se comporta com a mente, com os movimentos, como eu cuido do meu corpo de acordo com as próprias coisas que o meu corpo me dá para ele se cuidar, é yoga. O que a gente está fazendo aqui, relações entre pessoas, chakra da garganta, o meu com o de vocês com o meu, a gente se conectando aqui, se gostando, se odiando, se amando, isso é Tantra. Tantra são relações humanas, relações emocionais entre pessoas. Então o yoga é a minha relação comigo mesmo. O Tantra é a relação entre seres. E o Ayurveda é a relação dos elementos do planeta e como esses elementos afetam o meu corpo. Então o Ayurveda ele não é nem uma coisa nem outra. Por exemplo, para um esquimó que não tem planta na terra dele, ele não pode praticar Ayurveda porque a Ayurveda é vegano? Não. Então o Ayurveda ele te ensina o efeito dos elementos. Então cada pessoa precisa de um conjunto de elementos. É claro que quando eu olho de um ponto de vista espiritual, o Ayurveda deveria ser vegetariano. Mas aí você olha de um ponto de vista fisiológico, tem gente que se não comer carne um pouco morre. Diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana, por mais que ele fosse vegetariano. Mas se ele não comesse carne uma vez por semana, ele já trabalhava com coisas tão etéreas, já ficava tanto tempo em jejum, que ele ia morrer mais cedo. E ele não podia morrer mais cedo. Então, por exemplo, se eu falo assim, que a pessoa está desnutrida, leve, fraca e seca, eu tenho que passar uma canja de galinha. Tá? Tem que passar aquela canja cozida na pressão, com tudo fluido ali. Com aquela gordurinha e tudo. Meu cabelo está moderno, fiquei gatíssimo. Aí sim, pô. Aí sim. Sair pro mundo, né, pessoal? Tô muito tempo escondido. Sinceramente, né, estamos falando disso? Tô muito tempo sozinho, tô muito tempo querendo encontrar uma pessoa divina para ter ao meu lado. E eu senti que cortar o cabelo fazia parte disso. Precisava me desapegar das ideias antigas. Onde encontra a receita da panaceia? Compramos na Sankia para viagens ou quando passar o dia todo fora de casa? Olha, eu acho que eu tenho ela no YouTube e eu tenho ela nos destaques do Instagram e tem ela no curso de culinária e tem ela no curso de Traviaguna, tá? Seu cabelo tem um aspecto de ser um cabelo grosso. Não, é fininho. Essa live tá legal, né, pessoal? Quase não comprei o óleo da Sankia porque achava que seu cabelo era bem ressecado. Eu engano bem. Que show. Curso para daqui a 10 anos de Ayurveda será perfeito. É isso, não tô com pressa. Já me inscrevi no curso de herbologia. Perfeito, Suzy. Bem-vinda, querida. Você não tem nada previsto para o período do carnaval? Não, pessoal, não, tá? Eu tô, na verdade, montando
montando, olha que legal que eu vou dizer, estou montando o setzinho aqui para começar, comprei um quadro novo, canetas novas, para começar a gravar o curso de diagnóstico. Eu falo que eu vou fazer há mó tempão. O curso está totalmente pronto, mas está pronto na minha cabeça, eu tenho que gravar agora. Jamelão é bom para baixar a glicose, perfeito, ele é um ressecante das gorduras corpóreas, né? Eu tenho algumas verrugas no corpo, principalmente nas pernas, tiro na dermoto, mas elas voltam, o que eu posso fazer? Olha só, Monique, eu fiz uma live recentemente, deve estar umas 10, 15 postagens para trás, sobre os subdoshas de Pitta. É legal você dar uma olhada nessa live sobre o subdosha de Pitta, porque você precisa entender que o que você tem já é o produto final de um conjunto de coisas. Então, na hora que você tem um barato na pele, esse barato já está no intestino, já está na mente, já está no sangue, já está espalhado no corpo e está saindo pela pele. Então, na hora que você fala assim, cara, a parte de fora da minha panela está queimando, imagina como não está dentro. Tá? Procura a live sobre subdoshas de Pitta, não está muitas postagens para trás para você entender melhor o que você tem. Quando eu como tâmara, imediatamente começa uma coceira no meu ouvido direito. Não faço ideia. Tem diferença de ghee e manteiga de garrafa? Tem, Fábio. A manteiga de garrafa, ela é uma manteiga, geralmente sem sal, que foi cozida até ela dar uma leve purificada, porque tira um pouco da água, aí gera uma separação da gordura pesada, da lactose, da caseína e do ghee que fica mais ali. E aí eles invasam isso e te vendem. O ghee, você continua esse processo de fervura até que a lactose e a caseína separam completamente e a gente coa no pano e aí você tem só a parte límpida, só os ácidos graxos, só as vitaminas. Dicas para aliviar refluxo, a receitinha do coentro que eu passei, Clary, do extrato de coentro 3 vezes ao dia. Se tirar a barba vai ficar com carinha de guri. Sabe por que eu não fico tirando a barba? Porque minha pele é muito sensível e aí eu tenho preguiça de fazer isso. Tipo, ficar machucando minha pele sempre. Hoje eu ia fazer, mas eu falei, cara, tá tão quente, que eu vou tirar a barba e aí minha pele vai ficar sensível, vai ficar muito vermelha. Então eu prefiro não ficar tirando muita barba. 1, 2 vezes aí no mês já tá bom pra mim. Como melhorar a digestão? Ficar rotando tudo, já acorda rotando em jejum. Edilane, olha, é difícil passar uma dica, mas ao menos tenta fazer o uso do suco matinal Ayurveda, é o primeiro feed no Google, e tenta consumir um cardamomo por dia. Tá? Pessoal, vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, minha bateria está acabando. Estamos com 1 hora e 9 minutos de live, tá? Vocês já ficaram me jogando docinho aí, já ficaram me elogiando. Eu tava precisando de elogio. Essa lua cheia em Câncer aí que entrou quente. E eu acho que faz bem a gente se sentir bem, né? Quero agradecer a presença de todo mundo. Começamos bem. De novo, o retorno das lives. Então, quarta-feira a gente tem live 12h40. Sexta-feira a gente tem live 12h40. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou manter os stories para vocês. Vou manter a caixinha de perguntas. E a gente vai se vendo aí aos poucos. Em breve tem muita novidade chegando. Não é só lançamento de curso. Tá? A gente vai ter a abertura do novo portal da Sankhya. Eu vou chegar quente com um portal novo, cheio de conhecimento. Vocês não conseguem pesquisar as minhas lives aqui no Instagram. Vocês já perceberam isso? Eu falo assim, cara, você quer o conhecimento tal? Olha só, deve estar umas 80 lives lá para baixo. Eu tô com a blusa verde, um quadro azul de fundo e tal. A gente está catalogando tudo isso para montar uma biblioteca de conhecimento ayurvédico para vocês. Eu, quando vou escolher a live para fazer, já fico meio confuso, porque vejo que meio que nem tem mais tema introdutório, nem intermediário para falar para vocês. E também não adianta eu falar só de temas avançados, que no final do ano eu fui fazer uma caixinha de perguntas e vi que 60% do meu público ainda está aprendendo o que é dosha. Então a gente tem que continuar nesse ritmo mesmo, tá? Espero que estejamos indo no caminho certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Não deixe de bater uma foto, de curtir, de compartilhar. A gente se encontra no máximo quarta-feira, 12h40, para a próxima live. Namastê, até a próxima.